TVs a cabo não têm a imunidade das demais emissoras de televisão. TV a cabo não é de sinal livre e gratuito, de modo que não há o benefício da imunidade para as TVs a cabo. Tudo bem? Uma dúvida que às vezes surge, a dúvida é a seguinte: ô Maza, por que a Constituição se preocupou em dar essa imunidade para as rádios e as TVs, imunidade de ICMS, se rádios e TVs não circulam mercadorias? Por que haveria imunidade se o ICMS, em tese, não incide sobre serviços públicos? É que, na verdade, o ICMS possui o que a doutrina chama de uma hipótese de incidência complexa. É uma hipótese de incidência que descreve diversos fatos e diversas situações distintas. O aspecto da hipótese de incidência mais conhecido do ICMS é o aspecto da circulação de mercadorias, que é a compra e venda de bens móveis com intuito mercantil. A compra e venda de bens móveis com intuito mercantil é fato gerador do ICMS. Circulação de mercadorias paga ICMS. Mas o ICMS tem também, dentro de sua hipótese de incidência, a descrição de outros fatos. E esses fatos são a prestação de 3 serviços. No Brasil, 3 serviços pagam ICMS: comunicação, transporte intermunicipal e transporte interestadual. Serviços de comunicação, transporte interestadual e intermunicipal não pagam ISS, Imposto sobre Serviços, pagam ICMS. Por isso que a Constituição descreveu essa imunidade. Porque se não houvesse a descrição da imunidade, as rádios e TVs prestam serviços de comunicação, em tese, deveriam recolher o ICMS. Então essa é uma imunidade pontual, uma imunidade específica e que cai bastante na prova da OAB. Produção, vamos para a segunda pergunta. Que? Na tela, pro Mazinha, deixa cair. Professor, quais são as diferenças entre imunidade e isenção? Gente, essa pergunta é importante porque os institutos da imunidade e da isenção produzem um efeito prático similar. Qual é esse efeito prático? Fazer com que o contribuinte não pague o tributo. Tanto na imunidade como na isenção, o resultado prático é o desaparecimento do dever de pagar o tributo. E como o resultado prático é idêntico, muitas pessoas acham que se trata do mesmo fenômeno jurídico, quando, na verdade, não é o mesmo fenômeno jurídico. Ou seja, o resultado prático é igual, mas a imunidade e a isenção são institutos com uma operatividade bastante distinta um em relação ao outro. A diferença básica você já sabe, porque eu comentei no primeiro bloco. A imunidade está na Constituição e a isenção mora na lei. Lembra da musiquinha? A imunidade está na Constituição e é na lei que mora a isenção. A imunidade está na Constituição e é na lei que mora a isenção. Esse é o jeito fácil de falar. Tem o jeito difícil. Eu posso dizer que a imunidade é ontologicamente uma norma constitucional, quer dizer, da sua essência, da sua natureza, daquilo que a imunidade é, exige-se que seja uma norma constitucional, enquanto que a isenção é uma norma ontologicamente legislativa ou infraconstitucional. Dá para dizer ainda de um terceiro jeito. Esse é um jeito meio antiquado, já superado na doutrina moderna, mas que de vez em quando ainda aparece na prova. Dizer que a imunidade é uma hipótese de não incidência constitucionalmente qualificada, ao passo que a isenção é uma norma, uma hipótese de não incidência legalmente qualificada. Tudo isso se resume na frase: a imunidade está na Constituição e é na lei que mora a isenção. Mas, além dessa diferença ontológica, essa diferença de essência, de natureza, há outras diferenças importantes. Por exemplo, uma diferença conceitual. O Supremo Tribunal Federal costuma dizer em seus julgados que a imunidade é uma limitação constitucional ao poder de tributar.
ao passo que a isenção não. A isenção dispensa o pagamento do tributo. A isenção não atua sobre a regra de competência. A isenção apenas afasta o dever de pagar o tributo. A imunidade limita a competência, a isenção dispensa o pagamento. Essa é a segunda diferença. Terceira diferença é que, como regra, a imunidade só afasta impostos, imunidade é de imposto, com raríssimas exceções, e as isenções podem afastar qualquer tributo. E uma quarta diferença importante é uma diferença hermenêutica, é uma diferença quanto ao modo de interpretação. As imunidades devem ser interpretadas ampliativamente, ao passo que isenções sempre são interpretadas de modo restritivo e literal. Aliás, isto caiu a 2 provas atrás da OAB. A lei que outorga uma isenção deve ser interpretada de modo literal, de modo restritivo. Sobre isenção, não se esqueça também, meu querido, daquela regra importantíssima sobre revogação de isenção. Se a isenção for temporária e condicionada, todo mundo que preenche a condição não pode perder a isenção, no prazo que a lei prometer. Então, sempre que a isenção reunir esses 2 requisitos, ser condicionada e temporária, o contribuinte que implementa a condição, que preenche o primeiro requisito, tem direito adquirido ao benefício durante o prazo que foi prometido, mesmo que a lei seja revogada. Não há como impedir uma isenção de ser revogada, porque a isenção é dada por lei e não há como impedir o legislador de legislar. Mas o que acontece é que, ainda que essa lei seja revogada, ela continua produzindo efeitos. É um caso de ultraatividade da lei tributária. Se a isenção for temporária e também condicionada, quem preenche a condição não pode perder a isenção no prazo prometido. Então, se a isenção for temporária e condicionada, quem preenche a condição não pode perder a isenção. Essas as diferenças entre imunidade e isenção. Produção, terceira pergunta. Que? Na tela, pro Mazinha, deixa cair. Professor Maza, qual a diferença entre isenção heterônoma e imunidade? Pergunta difícil, excelente pergunta, apesar de muito difícil. Bem, nós temos no Brasil 2 modalidades de isenção. Nós temos a isenção autonômica, que é a isenção comum. Isenção autonômica é aquela outorgada pela mesma entidade competente para criar o tributo. Isso é uma isenção autonômica. E a competência para dar isenções autonômicas é um desdobramento da competência para criar o tributo. Quando o município, tendo competência para o IPTU, isenta de pagamento de IPTU, é uma isenção autonômica. Quando o Estado dá uma isenção de IPVA, é autonômica. Quando a União dá uma isenção de imposto de renda, é autonômica. Porque a mesma entidade competente para o tributo é que outorga a isenção. Mas existe um tipo raríssimo de isenção, que é a chamada isenção heterônoma. A isenção heterônoma é um fenômeno excepcional que necessariamente tem que ter previsão na Constituição. A isenção heterônoma é concedida por uma entidade diferente daquela competente para o tributo. A isenção heterônoma é uma violência à autonomia das entidades federativas, porque é uma isenção dada por outra entidade. É uma isenção baixada, digamos, goela abaixo da entidade competente. E é uma violência à autonomia das entidades federativas, por isso que só a Constituição pode prever os casos de isenção heterônoma. Isenção heterônoma, hoje, na prática, é uma isenção outorgada pela União em relação a tributos que não são federais. 2 casos apenas de isenção heterônoma. Primeiro caso, a União pode dar isenção de ICMS nas exportações. O ICMS não é federal, mas quando a União dá essa isenção nas exportações, é uma isenção heterônoma, constitucionalmente autorizada. E a própria União pode dar também isenção de ICMS na exportação,
também uma de ISS, perdão, na exportação. Também uma isenção heterônoma, porque o ISS, Imposto sobre Serviços, é o imposto municipal. Ô, gente, não se esqueçam, fora